Eu fiz essa reflexão, cara, qual é o impacto no Flamengo, no elenco do Flamengo, no clube, na torcida, se o Flamengo não se classifica para as oitavas de final da Libertadores. A porrada é muito maior, mas é assim, absurdamente maior do que perder no mata-mata pro Olímpia. Se nós olharmos para o Flamengo, especificamente, não tem como não determinar que esse jogo contra o Bolívar é um dos jogos chaves. Se o Flamengo, por alguma razão específica, tropeçar, perder, o planejamento do resto do ano certamente será comprometido, não pela parte financeira, mas até que o time readquira confiança o suficiente e junte os cacos para continuar as suas campanhas dos campeonatos que ainda estão sendo decididos. E a gente vai falar um pouco dessa preparação, quais são as diferenças, onde acontece. Tem o envolvimento de coisas e de departamentos que não se envolvem, por exemplo, no Flamengo, porque não existem, né, como, por exemplo, o departamento psicológico, de psicologia, mas também da preparação no campo, também na preparação nas preleções, na sequência de preleções. E a gente vai falar contar esses detalhes, a gente vai fazer esse paralelo e, obviamente, eu vou ouvi-los e a gente vai falar sobre a importância desse jogo e o que acontecerá, o que aconteceria se o Flamengo não vencesse ou não vencer o jogo contra o Bolívar. Você agora que está chegando, depois desse editorial de abertura, você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É muito importante pra gente, o canal está passando por uma turbulência gigantesca e a gente depende da ajuda de vocês para que nós possamos passar por esse momento difícil. Bom, essa conversa que a gente teve essa conversa semanal, eu e esse meu amigo que trabalha no Leeds, e obviamente agora o Leeds, né, tá definindo a sua volta à primeira divisão, à Premier League. Todos esses jogos têm uma preparação especial, mas a discussão que a gente teve, que foi muito esclarecedora do ponto de vista do aprendizado, da parte técnica e etc., refere-se ao período de preparação, o que é feito antes de jogos chaves. E esse jogo é um jogo chave. Bom, vou ler aqui para vocês. Não tive tempo de fazer uma apresentação no PowerPoint, mas eu vou ler aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês vão entender. Primeira coisa é o seguinte, normalmente os jogadores, depois de um jogo importante, ou depois de um jogo normal, antes de um jogo importante, eles são dispensados. Né? Acaba o jogo, tal, tem lá noite de descanso, o que quer que seja. Quando há um jogo importante na sequência, o trabalho começa logo depois do jogo. Olha que coisa interessante. Acabou o jogo, normalmente numa preleção, eu, quando era atleta, os atletas normalmente odeiam isso, né? Quando acaba o jogo, vocês não querem, né, um debriefing, não falar o que aconteceu no jogo, odeiam isso, e não é necessariamente um debriefing, mas é uma reunião antes dos atletas serem liberados. O técnico e o diretor técnico fazem literalmente uma reunião apresentando o problema. Senhores, parabéns pelo jogo de hoje, tudo certinho. A partir de agora, vencemos aí o jogo contra o Novo Horizontino, por exemplo. A partir de agora, a gente começa, vocês vão sair, são dispensados hoje à noite. Vocês vão sair e vocês começam a preparação para o jogo contra o Goytacás. É isso. E há uma explicação para os jogadores já saírem. Os jogadores saem daquele evento que é o final do jogo. O primeiro passo é essa conversa. Essa conversa não é uma conversa informal. Essa é uma conversa formal e explica, segundo meu amigo, vou ler aqui para vocês, os pontos importantes, o impacto de uma derrota no jogo seguinte e o impacto de uma vitória. Fica a cargo do diretor técnico explicar o potencial impacto numa derrota. Que coisa legal, né? Ou seja, começa ali, aí os jogadores são dispensados. Quando os jogadores se apresentam, depende, pode ser no dia seguinte, pode ser em 24 horas, aí depende, né? Faz-se a mesma reunião. Os jogadores se apresentam antes de começar a preparação física, etc., antes de irem para o campo. Os jogadores se reúnem numa sala e o diretor técnico e o técnico perguntam para os jogadores se eles estão cientes do impacto do jogo seguinte. E pergunta-se qual é o impacto, o que acontece se a gente perder? Qual é o impacto, no caso, imagino, se isso fosse feito no caso do Flamengo, por exemplo, seria perguntado, o que acontece se o Flamengo perder? Qual é o impacto do Flamengo ser desclassificado da Libertadores? O Flamengo tem um benefício, que é o seguinte, o Flamengo vai entrar em campo já sabendo o resultado do jogo do Palestino. Se o Palestino ganhar, vai diminuir a diferença de gols e o Flamengo vai entrar em campo com uma pressão ainda maior. Se ganhar um placar mínimo, o Flamengo vai ter que ganhar de qualquer jeito.
não vai cair a diferença do saldo de gols, mas vai ficar ali uma situação difícil. O Flamengo tem esse benefício. Bom, o segundo passo é isso. Depois entram os treinos específicos. Desculpa, esqueci uma coisa. Então vamos lá, recapitulando. Acaba o jogo lá, o jogo anterior, os jogadores se reúnem numa reunião formal, demora entre 20 e 25 minutos, com o diretor técnico e o técnico, explicando a importância do próximo jogo, o impacto positivo e o impacto negativo de vencer o próximo jogo. Primeira atitude, primeiro evento depois da representação dos jogadores é fazer a mesma reunião, dessa vez usando e convidando os atletas para participarem desse debate. Antes de entrar no campo, faça uma apresentação do departamento de scout, falando dos pontos fortes e pontos fracos do time que vai ser enfrentado. Olha que coisa legal, cara. E depois vai-se para o campo executar treinos para responder aquilo que foi comentado na segunda reunião do dia, que era a apresentação do time do adversário. No final do dia, há uma reunião aí sem o diretor técnico, só com a comissão técnica e os jogadores. Não é uma reunião, um bate-papo, onde os jogadores são informados do sucesso ou não dos treinos, do que foi colocado e o impacto daqueles treinos no jogo. Que coisa legal, né? Eu prometo que eu vou colocar isso no papel com mais calma. Mas segundo esse meu amigo, o Carl, ele deixa muito claro, a ideia é reforçar no atleta a importância do jogo usando estratégias desenvolvidas pelo departamento de marketing, de psicologia, que são a repetição, demonstração de importância e inclusão dos atletas no debate. E isso, segundo ele, foi testado por anos. Ele tem uma empresa, o Carl, ele é um terceirizado, né, agora está dentro do Leeds, é um terceirizado, e ele faz esse tipo ele é contratado por times, por clubes no mundo inteiro, para fazer planejamento de treino. E ele foi responsável, no caso do Leeds, há muitos anos atrás, a executar dentro do Leeds uma pesquisa acadêmica usando essa metodologia. Porra, desculpa, com todo respeito, né? Isso é simplesmente sensacional. Sensacional. E quando eu vi isso, eu passei a entender essa metodologia e mais do que isso, né? A discussão da importância desse jogo, do impacto desse jogo, porque conversando com ele, eu fiz essa reflexão, cara, qual é o impacto no Flamengo, no elenco do Flamengo, no clube, na torcida, se o Flamengo não se classifica para as oitavas de final da Libertadores. A porrada é muito maior, mas é assim, absurdamente maior do que perder no mata-mata pro Olímpia.